Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós trazemos o nosso curso de Espiritismo voltado para o primeiro ano de estudos. Mas mesmo aquele que já fez o primeiro ano, sempre tem alguma coisa a aprender, ou pelo menos a compartilharmos junto dessa vibração. É muito bom estarmos com vocês. Hoje é dia 29 de outubro de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, próxima a Campinas, cidade das Flores, e é muito bom estarmos juntos. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, Daniele. Com muita alegria no nosso coração, nós vamos ler um trechinho aqui do livro Vinha de Luz, para que possamos ir entrando nesse clima espiritual. Eu abri aqui na mensagem número 16, mas eu acho que eu já li essa mensagem agora bem recente, então vamos para a seguinte, para 17, o livro Vinha de Luz, Emmanuel, Chico Xavier, a mensagem número 17. Auxílio eficiente. Se encontra essa passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 2. E abrindo a sua boca, os ensinava. Aqui está retratando um momento quando Jesus falava para a multidão. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. E Emmanuel diz: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Repetindo, o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias, humilhantes, para que os necessitados não o aborreçam. E ele vem falando com relação a várias situações. O título da página, Auxílio Eficiente. E mais adiante ele diz: Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Emmanuel nos dá um conselho. Se nós queremos servir a Jesus, devemos imitar-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Refletindo na mensagem que vem através do nosso benfeitor Emmanuel, Chico Xavier, nós vamos agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, como todas as quintas-feiras, procurando compreender um pouco mais dos teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. E com gratidão em nossos corações, e contando com a proteção de cada benfeitor amigo que cuida da nossa casa espírita, nós vamos dando início. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, olá, Gleice, seja bem-vinda. O Arnaldo dizendo que está chovendo lá, está uma chuvinha. Boa noite, Laudinaura, boa noite, Marli. Mas, queridos amigos,
Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós utilizamos a apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1. O tomo 1, e essa apostila é dividida por módulos e roteiro. Hoje nós vamos ver o módulo 9, que fala da lei de adoração, e vamos ver o roteiro 3, que fala do Evangelho no lar. É um tema que parece simples, mas de muita profundidade, porque o Evangelho no lar é o momento que nós convidamos Jesus para o nosso lar. E nós espíritas ou simpatizantes devemos instituir um dia da semana, pelo menos um dia, no mesmo dia e no mesmo horário, para fazermos esse convite a Jesus, para que Ele possa estar conosco, trazendo os benfeitores amigos também. Eu já falei várias vezes, para quem nos conhece já de muito tempo, há muitos e muitos anos, para nós, para o nosso lar, nós achamos o melhor dia e o melhor horário, domingo, 8 horas da noite. É o momento que nós nos reunimos com a família, desde que os filhos eram pequenos. Outros podem escolher um dia na parte da manhã, por exemplo, segunda-feira, 8 horas da manhã, segunda-feira, 6 horas da manhã, terça-feira à tarde, não importa. O importante é agendarmos esse dia e esse horário para podermos abrir o nosso lar aos benfeitores amigos que vêm representando Cristo para nos auxiliar. E nós vamos hoje falar sobre o Evangelho no lar, porque muitos espíritas ainda não instituíram o Evangelho no lar, ainda não conseguiram compreender como que é importante ter esse dia e esse horário para estudar, comentar o Evangelho. Logicamente que uma coisa é nós fazermos o Evangelho uma vez na semana, outra é nós lermos o Evangelho. Eu tenho aqui um Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, diariamente, posso ler ao acordar, durante o dia, antes de dormir, abrir uma página, ler. Agora, o Evangelho no lar é um dia que nós combinamos previamente com os benfeitores amigos, com os nossos protetores, com os nossos anjos guardiães, para que nesse dia e nesse horário a gente tenha esse encontro marcado. É diferente de ler o Evangelho. O Evangelho nós devemos sim ler diariamente, várias vezes ao dia, se possível. E como que nós devemos também iniciar? Nós nunca fizemos o Evangelho no lar. Então vamos começar como? Desde o prefácio. Porque a gente não lê um livro pelo meio do livro ou pelo final. Então nós vamos começar aqui desde o início, nós vamos pegar desde o início, nós vamos, sem pressa, começar a ler e a refletir sobre o conteúdo que vem no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se nós temos crianças em casa, vamos sim fazer com as crianças, mas vamos buscar um material que seja adequado à idade da criança. E hoje, com a internet, nós temos toda essa facilidade, porque além de ter muitos livros espíritas infantis na internet, nós temos videozinhos, músicas espíritas, histórias espíritas, que podem contribuir nesse momento do Evangelho no lar. Quando nós temos criança, nós precisamos o quê? Tornar esse momento o mais prazeroso possível para a criança. Tem que ser um encontro alegre, um encontro que ela se sinta bem, que ela queira participar. Convidar a criança a fazer a prece, aquela que já sabe ler, convidar para ler, adquirir livros. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo para a criança, com uma leitura, uma linguagem mais infantil. Nós temos muitos livros espíritas voltados para a criança. Mas e nós que moramos? Mas eu moro sozinho, não tenho
com quem compartilhar, não tem problema. Façamos o Evangelho da mesma maneira. Façamos, leiamos em voz alta, comentemos o Evangelho. Ah, mas eu tenho família, mas a família não quer participar, também não tem problema. Convidemos, cada um tem o seu momento. Se aquele ainda não quer participar, nós façamos sozinho. O dia que ele quiser se despertar para compartilhar conosco, ele vai vir de vontade própria. Mas nunca deixemos de fazer o Evangelho. Ou com a criança, ou sozinho, ou reunido com a família, ou convidando até algum parente que queira participar. Às vezes, os entes mais próximos não querem, mas um parente que mora relativo... Não agora nesse momento que a gente está em isolamento, mas podemos fazer, inclusive, hoje, com essa facilidade da internet, podemos fazer cada um no seu lar. Fazer uma ligação pelo WhatsApp ou outro meio e fazermos pelo... Hoje tem tanta tecnologia que até me perco, mas temos essa bendita possibilidade hoje de nos comunicarmos com qualquer lugar do planeta. Então, podemos fazer, mesmo eu aqui e o outro, até em outro país, como é o caso agora. Nós estamos aqui juntos, temos amigos de vários lugares, inclusive do exterior, inclusive de Boston. Então, não estamos desconectados. Mas Allan Kardec nos traz na questão 659 de O Livro dos Espíritos, falando com relação ao Evangelho no Lar, que é um ato de adoração a Deus. E nos vem dizendo, os espíritos superiores nos esclarecem que a prece é um ato de adoração a Deus. Quando nós oramos, nós estamos entrando em sintonia com Deus. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Nós já falamos em encontros passados com relação à oração, que alguns acham, para que eu vou orar? Deus já sabe o que eu preciso. Mas não é assim. Nós, ao orarmos, nós estamos entrando nesse contato com o Pai, o Criador, aquele que nos deu a vida. E na questão 659 do Livro dos Espíritos, vem nos dizendo, há 3 coisas podemos propor-nos no meio da prece. Podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Em geral, a gente mais pede do que louva e agradece. Quando a gente recebe, aí a gente já esquece de agradecer. Mas nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Quantas das vezes nós oramos e achamos que não fomos atendidos, mas as nossas preces nunca são em vão. Todas elas são atendidas, nem sempre do jeito que nós gostaríamos. No livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier nos fala no capítulo 37, o título do capítulo, Os Mensageiros, que é um livro muito interessante, é sobre no santuário doméstico, porque o nosso lar, ele deve ser um santuário. Nós devemos procurar transformá-lo num santuário. Nós, às vezes, saímos do nosso lar em busca de um templo, mas se o nosso lar for transformado num santuário, vai chegar um momento que nós não vamos precisar sair do nosso lar em busca de um templo. Agora, na atualidade, nós não estamos fazendo assim? Cada um nos seus lares, mas conectados e orando. Nós não estamos indo fisicamente a um templo religioso, mas nós estamos conectados com o divino. E no livro Os Mensageiros, André Luiz nos diz: cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. É o magnetismo em ação. Nós que estamos fazendo o nosso curso para aprendermos a aplicar o passe magnético aos sábados,
e quem desejar, veja lá na nossa playlist do canal do YouTube, todas as aulas que tem lá postadas, nós temos falado muito sobre o magnetismo que todos nós possuímos. E André Luiz diz, a prece feita de coração é uma emissão eletromagnética de relativo poder. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. A importância de orarmos. Tem uma apostila que se chama Manual, que é de orientação ao Centro Espírita, que é uma publicação do Conselho Federativo Nacional, feita através da Federação Espírita Brasileira, e ali é uma orientação aos dirigentes de um centro espírita e dos seus frequentadores, saber como que deve ser a organização de uma casa espírita. E lá no item 12, vem falando sobre o Evangelho no lar. E vem dizendo, a reunião ou culto do Evangelho no lar é uma reunião da família, em dia e hora certos, para estudo do Evangelho e oração em conjunto. Podemos dizer, em outras palavras, que é uma reunião familiar de estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus. Nós oferecemos toda terça-feira, às 20 horas, o estudo do Evangelho, procurando compreender um pouco mais os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque muitos de nós, ao lermos a mensagem do Cristo, temos dificuldade em compreender. E nesse momento do Evangelho no lar, nós podemos transformá-lo numa reunião de estudo e reflexão dos ensinos de Jesus, interpretados à luz da doutrina espírita. Porque quando nós propomos o Evangelho no lar, é com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse estudo, ali se utiliza a prece como instrumento de ligação com o Senhor da vida. Nós fazemos o nosso Evangelho, nós iniciamos, geralmente, a gente lê, como eu fiz agora, uma mensagem, fazemos uma prece simples, a própria criança participando pode fazer a prece. No caso da criança, procuremos histórias que sejam mais fáceis para ela poder compreender, e nós estudamos um trecho do Evangelho, para quem nunca começou, desde a introdução, lemos um pedaço, comentamos, refletimos, e é uma coisa muito simples, mas que vai propiciar toda essa energia de paz, de serenidade, de fortalecimento para o nosso lar. No livro Luz no Lar, Sheila, a benfeitora Sheila, que foi uma grande enfermeira e que continua nos auxiliando, ela nos diz no livro Luz no Lar, no capítulo 9, sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria. Porque quando nós instituímos o Evangelho em família ou mesmo individual, mas nós vamos criando essa barreira vibratória, nós vamos criando em torno do nosso lar uma proteção, nós vamos sustentando a nossa casa, fortalecendo, e ali vai despertando no nosso coração a esperança, a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Quando nós vamos estudando a mensagem de Jesus, nós vamos mudando a nossa forma de ver o mundo, de enfrentar as dificuldades, os desafios. Nós vamos compreendendo melhor. Não quer dizer, se eu fizer o Evangelho no lar, nunca mais eu vou adoecer, nunca mais eu vou ter nenhum problema na minha vida, nunca mais... Não. Nós vamos ter a força para vencer os desafios que surgirem em nossas vidas. Porque Jesus,
quando ele nos convida, ele não disse assim: quem quiser me seguir, venha, que vai ter todas as facilidades do mundo. Não. O que é que Jesus disse? Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra, um planeta ainda de provas e expiações, temos as nossas dificuldades a vencer. Jesus não iria privilegiar ninguém. Eu agora sou cristão, eu agora sou espírita cristão, então eu não, nada, mas a minha vida agora vai ser uma facilidade, eu vou ficar numa rede tomando água de coco. Não, nós vamos o quê? A partir do momento que somos espíritas cristãos, nós vamos tendo a força, a sustentação, o equilíbrio, a serenidade para poder enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida, com fé, com confiança. E é isso que Sheila vem nos dizendo. E ela diz mais, porque segundo a promessa do Evangelho, o Evangelho de Jesus, a mensagem do Cristo, o que significa a palavra Evangelho? É a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem que Jesus nos trouxe. Que ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foram os evangelistas, seus seguidores. Mas ela diz, porque segundo a promessa do Evangelho, Evangelho Redentor, onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em seu nome, aonde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Mas nós podemos falar assim, mas então se eu fizer o Evangelho sozinho ou sozinha, Jesus não estará, porque está dizendo 2 ou 3. Primeiro que a gente tem que interpretar a forma, o chamado, às vezes, nós não podemos interpretar de uma maneira literal. Mas nós sabemos que nunca estamos sós. Paulo, ele nos diz que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. Quando nós estamos fazendo o Evangelho, mesmo que fisicamente sozinhos, mas nós temos o nosso anjo guardião, temos os benfeitores familiares, tem os amigos familiares que vêm, tem os espíritos superiores que trazem outros para poderem compartilhar conosco daquele momento do Evangelho, para poder aprender, para se fortalecer. Então, nunca estamos sós. Como nos lembra Sheila, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Mas a importância do Evangelho no lar. E nós lembramos o nosso benfeitor Emmanuel, mais uma vez, que nos traz uma mensagem. E essa mensagem ela se encontra no livro Luz no Lar. Luz no Lar. É um livro que tem mensagens de diversos espíritos. E no capítulo 1, que fala sobre o culto cristão no lar, tem uma mensagem do Espírito Emmanuel. E ele vem nos dizendo, o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, não é uma coisa nova. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. E lembrando que o primeiro culto realizado foi na casa de Simão Pedro. Simão Pedro, Jesus, os outros discípulos, ali teve o primeiro culto do Evangelho. Mas Emmanuel diz, somente depois da experiência evangélica do lar, o coração estará realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. Coisa bem interessante. Emmanuel diz, a partir do momento que nós tivermos essa experiência do Evangelho dentro do nosso próprio lar, aí sim,
nós vamos estar preparados para poder levar a mensagem do Cristo para fora do nosso lar. Porque quantos de nós queremos salvar a humanidade e dentro do nosso próprio lar está um desequilíbrio, uma desarmonia, precisando dessa pacificação. No momento que o Evangelho se faz presente no nosso lar, nosso coração está se preparando para poder ir mais adiante. E Emmanuel continua dizendo, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, porque são os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele diz, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, porque o Novo Testamento, através dos evangelistas. Olha que coisa mais linda que Emmanuel nos traz, dizendo, voltando para a gente acompanhar bem, estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado. Somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus. Emmanuel diz, os evangelistas trouxeram os 4 evangelhos, trouxeram a boa nova, a boa mensagem, a boa notícia de Jesus. Nós somos o 5º, ainda inacabado. Nós ainda estamos escrevendo com os nossos próprios testemunhos do nosso dia a dia, ao vencermos as nossas limitações, a procurarmos nos transformar em pessoas melhores, com os nossos próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. O exemplo vale mais que 1000 palavras. Nós somos esse 5º evangelho inacabado e através do nosso exemplo, da nossa conduta, sem precisarmos de muitas palavras, nós vamos tocar o coração do outro. André Luiz, o Espírito André Luiz, através novamente do nosso venerável Francisco Cândido Xavier, no livro Desobsessão, no capítulo 70, ele nos diz o seguinte: os espíritas, em geral, e os participantes de grupos mediúnicos, em particular, ele diz, os espíritas em geral, e aqueles que fazem parte de grupos mediúnicos, ele frequenta a casa espírita e ele faz parte do grupo mediúnico, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Vem dizendo André Luiz no livro Desobsessão. E ele diz, pelo menos, semanalmente, é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes, capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Ele diz, pelo menos semanalmente. O ideal, já falei isso para quem está acostumado a me ouvir, sabe disso. Nós tínhamos uma amiga que ela, a mãe e o pai, eles faziam o Evangelho no lar diariamente, sempre de manhã cedo, antes de cada um seguir para os seus compromissos diários, eles faziam o Evangelho no lar. Inclusive a mãe colocava uma aguinha separada para colocar nas plantas. As plantas também eram
beneficiadas com aquela água magnetizada. Mas ele diz, pelo menos uma vez na semana, porque nós temos, às vezes, uma agenda tão grande, mas pelo menos uma vez nos reunamos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar o Evangelho do Cristo. Além dos companheiros desencarnados, vem dizendo André Luiz, além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências dele, há outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas de enfermagem espiritual no grupo, que recolhem amparo e ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. O que André Luiz vem dizendo? Nesse momento, os benfeitores trazem outros que desencarnaram e que precisam ouvir essa mensagem para poderem também ser orientados. Aqueles que estão ali por perto, eles são convidados e eles vêm. É isso que André Luiz vem dizendo. Depois que terminou o Evangelho, os benfeitores levam eles de volta, porque às vezes a pessoa pensa, então não vou fazer o Evangelho não, esses espíritos vão ficar aqui no meu lar? Não, eles vêm com a autorização daqueles protetores. Todos nós, ao fazermos o Evangelho no lar, nós vamos criando uma barreira vibratória em torno do nosso lar, e ali só vai adentrar aqueles que têm a permissão dos emissários do bem. Justamente fazer o Evangelho para que nós possamos ter essa proteção em torno do nosso lar. É muito importante isso. E no livro E a Vida Continua, ainda de André Luiz, é o último livro da série, no capítulo 13, falando sobre esse roteiro para o estudo do Evangelho no lar, ele vem nos ensinando como que nós devemos fazer. Na reunião do Evangelho e oração em família, evocamos a presença de benfeitores espirituais, familiares e demais espíritos amigos, para em conjunto participar desses momentos de paz. André Luiz diz no livro A Vida Continua, no capítulo 13, como nós fizemos aqui. Fizemos a leitura de um pequeno trecho de um livro, fazemos uma prece e podemos falar, Senhor, que os benfeitores amigos possam estar agora aqui conosco, nos auxiliando, os nossos protetores, os nossos protetores familiares. É isso que André Luiz vem nos dizendo. E ele continua falando, os benfeitores espirituais acorrem ao nosso lar. Nós pedimos, oramos, fizemos uma evocação. Evocar é o quê? Pedir. Senhor, que os benfeitores amigos, que os seus mensageiros possam estar aqui. Os benfeitores espirituais vão vir, vão acorrer ao nosso lar, auxiliando-nos no que for possível, afastando entidades perturbadoras do reduto doméstico. Ao invés de nós acharmos assim, e então eles vão trazer, esses espíritos vão ficar aqui, não. Eles vão procurar, naquele momento, se utilizando daquela vibração espiritual, tocar o coração daqueles espíritos que, porventura, possam estar no lar da pessoa e que sejam ainda espíritos endividados, equivocados, eles vão se utilizar daquele momento de prece, de vibrações amorosas e conduzir aquele irmão que ainda precisa de orientação para um local onde ele possa ser tratado, se refazer. Eles vão também amparar os espíritos mais necessitados, os benfeitores, que se revelam sensíveis a essas vibrações e também aquelas elucidações do estudo do Evangelho. Vem aquele irmão que precisa ouvir aquela mensagem, um irmão mais necessitado, mas que com aquela mensagem do Evangelho vai tocando o seu coração. A finalidade
do Evangelho no Lar, nos diz esse livrinho, que é um manual de orientação ao centro espírita, que nós comentamos um pouco atrás. Ele comenta dizendo também a finalidade do Evangelho. Trata-se de uma reunião com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz da doutrina espírita, e sob a assistência de benfeitores espirituais. Inclusive, se nós temos um benfeitor, que nós temos uma afinidade maior, nós podemos evocá-lo naquele momento. Dr. Bezerra de Menezes possa estar no nosso lar, Sheila, Joana de Ângeles, aquele benfeitor que nós temos uma afinidade, nós podemos evocá-lo, solicitar a sua presença. E os participantes, como nós dissemos, poderão participar todas as pessoas que fazem parte do lar, inclusive as crianças. No início, a gente faz uma leitura de uma página, um livro de mensagens, uma prece inicial, lemos um trecho do Evangelho, não precisa ser muito, um pequeno trecho, fazemos comentários, perguntamos a quem gostaria de comentar alguma coisa, não devemos insistir se ninguém quiser, porque sempre tem aqueles que são mais reservados, mas convidar a participação de todos os presentes, ao final convidar também quem gostaria de fazer a prece, não impor, hoje você que vai fazer a prece final ou a prece inicial, tem que ser um momento prazeroso, um momento onde a pessoa se sinta bem em participar. E a reunião, ela também pode ser enriquecida, conforme o caso, com uma poesia, uma história, a narrativa de fatos reais, que dali possa se tirar uma mensagem, um cunho de moral, de exemplo. Logicamente, cuidado também para... Olha, isso aí, daí saiu hoje para você, hein? Se cuida. Tá vendo essa história, essa mensagem, essa página é para você. Não, é o momento da fraternidade, do amor, do exercício da tolerância, do perdão. E nesse momento da prece final, a prece, ela deve ser feita é uma conversa íntima, não tem palavras decoradas, é como se estivéssemos conversando com um amigo. Nós vamos fazer a prece da forma como ela sair do nosso coração, por isso é que é bom a criança, ela não se sente intimidada, nós falamos para fazer a prece, e ali ela, não, na mesma hora ela faz, ela não fica, não, ela é espontânea. Então a prece é aquela ocasião, a prece de encerramento, de orarmos pelos aqueles que não puderam estar presentes. Então nós vamos pedir pela humanidade em geral, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por aqueles que às vezes não simpatizam tanto conosco. Então nós vamos fazer a prece abrangendo aqueles que nós sentirmos naquele momento, alguém que esteja enfermo, e nós vamos fazer essa prece desse jeito. O tempo de duração do Evangelho no Lar, ele não deve ultrapassar 1 hora. Se quiser ultrapassar, pode ultrapassar, desde que fique previamente combinado com os benfeitores. Ora, o nosso horário vai ser de 8 às 9h30 da noite. Mas, hoje em dia, as pessoas vivem sempre com tanta pressa que a pessoa pode fazer um evangelho em torno de meia hora, lê-se uma página, lê o evangelho, comenta-se. Agora, uma coisa também que nós sempre fazemos é o quê? Primeiro, ou melhor, isso nós não devemos fazer. Abster-se de manifestações de espíritos. O Evangelho no Lar não é momento para reunião mediúnica para o espírito vir se manifestar. O Evangelho no Lar é um momento de estudo, de reflexão. Podemos colocar um copinho de água para cada um,
ou se desejar colocar uma garrafa de água, se a família toda estiver bem, só para um fortalecimento, podemos colocar uma garrafa para toda a família. Mas, em geral, a gente pode colocar uma garrafinha de água para cada um, para que vá tomando durante a semana, ou um copinho de água para cada um, e ao final nós pedimos aos benfeitores amigos que possam magnetizar aquela água e, ao final da nossa prece, nós tomamos a água em prece, agradecendo, mentalizando que aquela água está servindo para todas as nossas necessidades físicas, mentais, emocionais, espirituais, inclusive processos obsessivos. E, mediante tudo isso, nós vamos ficar muito mais fortalecidos. E, como falamos, a reunião uma vez por semana, mas apareceu alguém, e agora, o que eu faço? Convide a pessoa. Se a pessoa não quiser participar, olha, você fique aí à vontade, aqui no centro, aqui à vontade, mas esse é o nosso dia que nós vamos fazer o nosso Evangelho no Lar. Não deixem de fazer porque chegou uma visita. Não. Convidem a visita para participar. Não constranjam. Digo, olha, hoje é o dia do nosso Evangelho no Lar. Se você quiser participar, será um prazer. Se a visita, não, eu não quero, olha, então você fica à vontade, fica ali, se tiver uma outra sala, fica ali, mas faça, porque os benfeitores estão ali. E os benfeitores, eles têm uma agenda muito grande e eles se comprometem para semanalmente virem estar conosco. Então, não podemos abrir mão da oportunidade de estarmos compartilhando com esses benfeitores amigos, porque o celular tocou, porque o telefone tocou, porque a campainha tocou. Não. É um compromisso entre nós e os benfeitores representantes do Cristo, semanalmente, pelo menos, como diz André Luiz. Queridos amigos, nós vamos encerrando, vamos contando na próxima quinta-feira com todos vocês para a continuidade dos nossos estudos. Foi muito bom estarmos juntas. Paz a todos e até lá.